o que é a ferida emocional do Abam. Pela manhã eu falei um pouco sobre ela, e agora à noite eu vou continuar. Porque assim, não dá para falar tudo de uma vez. Não dá para chegar e falar assim de qualquer maneira. Tem que ser falado com sabedoria, entendimento. Porque eu vou dizer para vocês, assim como o inimigo, ele trabalha colocando dúvidas na nossa mente, e essas dúvidas, elas vêm através da repetição. Da mesma maneira, a cura interior, ela vai chegar através da repetição. Diga comigo, repetição. Repetição, quando você repetir. Tem um ditado que diz popular: água mole, pedra dura, tanto bate. A mesma coisa é quando você fala, tudo eu posso naquele que me fortalece. Vai chegar uma hora que vai ser natural, e você vai ver os problemas que você está enfrentando de maneira superficial. Você não vai deixar com que aqueles problemas dominem a sua mente. Diferentemente de uma pessoa que está abalada por aqueles problemas. Às vezes o problema é desse tamanhozinho. Outro ditado popular: tem gente que faz tempestade, não é verdade? Você olha para a vida da pessoa assim, meu Deus, por que ela fez isso? Falta de maturidade. Muito boa noite para os meus irmãos que estão em casa comigo. Dona Maria Itaci, Heitor Casagrande, passa à frente, Espírito Santo. A minha irmã Sônia Regina, o Sandro, Dona Isa. Ô, Dona Isa, Deus abençoe a senhora. Glória a Deus. Isolete, né? Deus abençoe a Dona Sandra, o Carlos também. Gente, eu escrevi aqui, algo, e eu quero dividir com vocês. Não assuma que você é aquilo que você está vivendo. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui está no meu caderno de anotação. Não assuma aquilo que você está vivendo. Não assuma que você é aquilo que você está vivendo. Como assim, pastor? Nós estamos sempre passando por lutas, e às vezes no meio das adversidades a gente é baleado, a gente sofre alguma situação, a gente passa por alguma dificuldade, e aí eu já ouvi muitas pessoas dizendo: eu sou um fraco, eu sou um derrotado, eu não nasci para isso. Não, gente, você apenas está em fase de aprimoramento. Você está numa fase de mudança. Você está numa fase de aprendizado. Aquele momento que você está passando não é você, tá? Não assuma que você é aquilo que você está vivendo. Estamos sempre em crescimento e em evolução. Quando você acredita que você está sempre em crescimento, sabe o que acontece? Você pega aquela situação e você transforma aquela situação num degrau. Você pega aquele problema e transforma aquele problema num degrau. Tanto é que a igreja é o lugar de pessoas, o quê? É o lugar de pessoas que são ex-viciado, ex-drogado, ex-depressivo, ex-depressiva, ex-pessoas que queriam tirar a sua vida. Elas pegaram aquelas situações que ela estava vivendo e fizeram daquelas situações o quê? Um degrau. Aquela pedra que apareceu para ela como pedra de tropeço, ela colocou na coluna.
na base da escada e vedou com cimento. Olha só que legal. E aquela escada está levando ela cada vez mais crescer, evoluir. Está fazendo cada vez mais ela melhorar. Está fazendo cada vez mais ela ser uma pessoa fortalecida. Gente, você precisa entender uma coisa. Nós precisamos sempre estar buscando autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É o conhecer aquilo que ainda eu não conheço. É buscar entender aquilo que eu não entendo. Nós, na nossa cultura, a gente foi ensinado a aceitar a vida que a gente tem. Mas quando você pega esse livro que está na sua mão, você vai ler nele que tudo é possível àquele que crê. Você pode chegar a lugares que você nunca imaginou. Você pode ser levado para a vida que você nunca viveu. É você que decide. É você que coloca na tua vida um objetivo, uma meta. Porque Jesus, ele já pagou o preço para isso acontecer. Às vezes, eu gostaria até que a irmã Conceição, que está em casa, prestasse bem atenção nisso, já que ela recebeu o chamado para a prosperidade, e ela procurasse transmitir isso nos cultos que ela realiza, e nós também que estamos aqui, que fazemos culto. Tem gente que tem medo de pedir as coisas para Deus. Tem gente que tem medo de pedir as bênçãos de Deus. Tem gente que tem medo. Não, eu não sou merecedor. Você já viu isso? Já viu alguma pessoa dizendo assim, eu não sou merecedor, não, eu sou um pecador. Gente, ele mesmo disse para mim e para você, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Todo aquele que pede, recebe. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Então, vocês que estão aqui comigo, vamos pedir mesmo, não tenha papa na língua não. Quando você estiver aqui em cima, peça transformação, peça libertação, peça cura, peça prosperidade para essa igreja, porque quanto mais prosperidade, a missionária estava falando que as irmãs estavam falando sobre um propósito que elas querem fazer da mulher, né? E surgiu ali um propósito, um desejo no coração de uma das irmãs, só que a gente não pode fazer ainda, porque a gente não tem condições, né? Fazer aquela altura, mas em nome de Jesus, Deus vai dar condições para a gente vai fazer muito melhor. É só questão de tempo. Hoje é questão de tempo. Eu me lembro, nunca vou esquecer. O primeiro perfume que eu dei para a missionária foi o quê, missionária? Um boticário? Foi uma coisa dessa, né? Um boticário. Mas foi o melhor que eu podia dar. Eu não conhecia perfume. E eu dei e ela ficou feliz. Ela falou que foi o perfume mais cheiroso que ela ganhou. Só que depois ela conheceu o mundo francês, aí ficou bravo para mim, né? A tendência é essa, é você crescer. A tendência é você descobrir cada vez mais coisas novas e melhores. O próprio Senhor Jesus, ele diz, se creres, verás. A glória de Deus é a melhor. A glória de Deus é mais elevada. Mas só que eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Vai acontecer sempre alguma coisa para que você não cresça, para que você diminua. Não tenho condições, não tenho capacidade. Isso está repreendido em nome de Jesus. Você pode todas as coisas sim. Em nome do Senhor Jesus. Quem tem a folha? A partir da parte aí, aonde está o abandono, a dor, a forma de proteção, consequência.
Vamos falar das feridas, tá? Vamos falar das feridas emocionais. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver quem está comigo. A minha irmã Rosemary também acabou de chegar. Rosemary Sampaio. Olha só que legal. A dona Maria Itaci disse: boa noite, pastor. Deus abençoe o culto de hoje. O meu irmão Sandro disse: boa noite, pastor Raimundo, a paz do Senhor Jesus. O Heitor Casagrande: boa noite, igreja e pastor Raimundo. Passa à frente, Espírito Santo, e conduza este culto para todos nós. Minha irmã Sônia Regina disse: boa noite, pastor Raimundo, missionário Daniela e a todos, paz de Cristo. O meu irmão Sandro disse: glória a Deus. A minha irmã Isa Costa disse: paz do Senhor, pastor Raimundo. Paz, minha irmã. A minha irmã Rosemary Sampaio disse: boa noite, pastor Raimundo, missionário Daniele, e a todos. Deus abençoe grandemente a todos nós, na paz do Senhor Jesus, Salvador, Jesus Cristo. Tenha uma excelente e abençoada noite. Já está sendo uma excelente e abençoada noite. Amém? Vamos lá, gente. O abandono. Essa ferida do abandono é um sentimento de quê? Ele forma dentro da pessoa um sentimento de rejeição. O abandono forma um sentimento de rejeição. Tá? Vamos entrar dentro dessa análise. Eu já li essa parte de manhã, mas eu quero fazer uma reflexão. Qual é a dor? Qual é a dor que a ferida do abandono ela causa? A dor de não se sentir querido, de não ser aceito. Então você está vendo aí. Qual é a forma que uma pessoa que tem a ferida do abandono, qual é a forma de proteção dela? Ela aproveita tudo enquanto tem. Ela é obsessiva. Ela só quer para ela. Ela não consegue dividir. Se ela tem um chocolate, ela não consegue repartir com o próximo. Ela só quer para ela. Por quê? Porque ela tem dentro dela uma ferida de abandono. Ela não tem sentimento. Ela não sente a dor do outro. Se quiser comprar, se quiser comer, compre. Tô nem aí. E o que significa o amor ao próximo? O amor ao próximo é você ser uma pessoa empática. E o que é ser empático? É se colocar no lugar do outro. É sentir a dor do outro. É dizer assim: não, eu tenho eu vou dividir com meu irmão. Eu tenho 2, eu vou dar um para ele e vou ficar com o outro. E o futuro? O futuro a Deus pertence. Deus vai me dar muito mais. É assim que a obra de Deus funciona. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer assim para mim e para você: com a medida que você medir, você vai ser medido. Eu aprendi isso há muito tempo, gente. Eu aprendi isso quando eu ficava sozinho na igreja, como auxiliar, tomando conta da igreja, e às vezes o pastor não deixava nada. Mal ele deixava o almoço, só que eu tinha que ficar o dia inteiro. E o nosso organismo de jovem, ele parece que é uma máquina. Toda hora quer comer, é verdade ou não? Quer comer pão, quer tomar café, e era só uma quentinha. E aí, do nada aparecia uma vovó. Pastor, o senhor está sozinho aí? Olha, gente, parecia que ela fazia já, sabe? Ela fazia já de implicância com a gente. Ela fazia já para dizer assim: Deus falou comigo. Eu não esqueci, não. A pessoa saía lá de cima, lá do outro bairro, e ia levando aquela panela, sem contar que ela já tinha levado um tempão para fazer aquilo. O que é isso, gente? É amor, é Deus. É Deus, é amor.
É uma coisa incrível, arrepia o cabelo da cabeça. Por isso que a gente tem que ter muita paciência, gente. Porque às vezes Satanás quer cegar a gente para a gente perder essa visão das coisas boas que Deus já fez com a nossa vida. E cada um que está aqui já sentiu o amor de Deus em alguma circunstância. Cada um aqui já sentiu o amor de Deus. Pouco ou muito você já sentiu. Pode ter certeza disso. Tá? Pouco ou muito você já sentiu. Então, a forma de proteção dessa pessoa é ela ser egoísta. Olha o sentimento de egoísmo aí, ó. E a consequência dessa dor? Necessidade de presença, de atenção, de apoio. É aquela pessoa que está sempre exigindo dos outros. Você está sumido. Você não, a pessoa estava com ela ontem. Aí a pessoa não veio hoje. A pessoa veio no outro dia, ela diz, você está sumida. Por quê? Porque ela sofreu a dor do abandono. E aquela pessoa, como ela gosta dela, como ela tem uma afinidade com ela, ela necessita da presença daquela pessoa. Ela não está preocupada com ela. Já percebeu? Ela não perguntou o que aconteceu. Ela não perguntou como que tá, como que não foi. Ela já diz logo, você está sumida. Ela precisa de atenção, de apoio, principalmente de amparo. Essa pessoa, a consequência dessa dor é uma dificuldade de fazer ou decidir alguma coisa sozinha. Ela vive dependente dos... E o que mais a gente vê isso aí hoje, né, gente? A sociedade é dependente dos outros, é verdade ou não? Às vezes você ouve uma pessoa assim, mas eu estou fazendo isso porque eu amo. Não é não. Não é amor não, é dependência. Porque quem ama verdadeiramente não se deixa depender de ninguém. E na realidade, o verdadeiro amor, ele não procura se apoiar em ninguém. O verdadeiro amor é como Jesus fala, mais vale aquele que dá do que aquele que recebe. O verdadeiro amor não é receber, o verdadeiro amor é dar. Já a pessoa que tem a ferida do abandono, ela quer receber, ela dá, mas ela exige. E se você não der, ela vai falar, mas só eu que vou fazer? Só eu que vou fazer? Por quê? Porque ela tem ainda as feridas do abandono. E aí a gente vai entrar agora na segunda parte aí de baixo, tá, gente? Essa parte aqui eu já li de manhã, a raiz. Nós vamos entrar na parte da história de Jó. Você que está em casa comigo, acompanha aí. A história de Jó é o quê? A história de Jó é uma fonte inesgotável de lições espirituais em meio ao seu sofrimento e abandono. Jó sofreu abandono ou não sofreu, gente? Jó encontrou esperança em quem? Por quê? Porque as pessoas o abandonaram. Gente, presta atenção. Você que é de Cristo Jesus, você que entregou sua vida para Cristo Jesus, 99% das pessoas vão te abandonar. 90%. Tem um ditado que diz que é no momento da sua dificuldade que você vai saber quem são seus amigos. É nos momentos das dores que vocês vão saber quem são verdadeiramente aqueles que você pode
contar. Aquele que você pode dizer, esse daí é uma pessoa que Deus enviou para me ajudar. A Bíblia vai dizer que Jó encontrou esperança em Deus. E nesse momento, no Jó capítulo 19, versículo 25, você vai ver que Jó, ele diz alguma coisa bem fortalecedora. Não precisa abrir a sua Bíblia, tá? Eu vou abrir aqui, mas eu gostaria que você só continuasse com a folha. Olha só o que está escrito aí, ó. Jó capítulo 19, versículo 25. Deixa eu ler aqui o versículo 23. Jó capítulo 19, versículo 23. Quem me dera, olha só, presta atenção. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem está falando isso é Jó. Quem me dera agora fossem escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a quem? Fala, gente. Verei a Deus. Gente, presta atenção. Você já ouviu falar da lei da atração? O que é a lei da atração? É aquilo que você deseja, você atrai. Aquilo que você deseja. Nós estamos na metade do livro de Jó. O livro de Jó vai até o capítulo 42. No versículo 19, você que está em casa, presta atenção nisso, e você que está aqui também. Na metade do livro, ele faz uma reflexão. Jó, ele abre a boca e ele diz, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro, a pena não era aquela pena de ave, a pena era de ferro, e a tinta que estava dentro dessa pena era de chumbo. Para quê? Para que fosse escrita em pedra, em rocha. No versículo 25 ele vai dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive. Quem é o Redentor, gente? É o que protege, é o que livra, é o que guarda, é o que salva, é o que restaura. E a pergunta que eu pergunto para você, quem conhece a história de Jó? Jó estava curado nesse dia? Na metade do livro, Jó já tinha recebido o milagre? Não. Jó estava cercado. No capítulo 19, você vai ver que Jó está passando por diversos momentos de luta, tá? Jó está vivendo momentos, o Elifaz acusa Jó no capítulo 15, no capítulo 12, Jó se defende das acusações de seus amigos. Jó medita sobre a brevidade da vida no versículo 14, no versículo 16, Jó se queixa do trato de Deus. Jó, no versículo 17, nada mais espera desta vida. No versículo 18, no capítulo 18, Bildade descreve a sorte do perverso. Só coisas que fazia Jó cada vez mais se enfraquecer. Mas teve uma hora que ele parou, teve uma hora que ele disse, não, eu vou gravar, eu conheço o poder de Deus, eu sei quem é esse Deus, eu sei o que ele é capaz de fazer, as maravilhas. Gente, imagina as experiências que Jó já tinha tido com Deus, porque é assim. O que me mantém eu aqui pregando todos os domingos? O que me mantém eu aqui durante a semana
fazendo os programas que a gente faz, atendendo as pessoas que a gente atende, tendo carinho para com a obra de Deus, tendo cuidado para com a obra de Deus. O que é? O que é? Se não é as experiências que a gente tem? Tá aí, ó, do seu lado aí, mamãe, a experiência de Deus. Tá aí, eu não preciso falar. Tá aí. Deus toda hora mostra pra gente os milagres na nossa frente. E essas experiências, elas vão se acumulando. Né? Tá ali a irmã Sueli, teve um problema na vida dela, espiritual, e ela venceu. Depois apareceu um problema na vida conjugal, ela venceu. Depois apareceu um problema na família, e fora os problemas que eu não sei, eu só estou falando dos problemas que eu sei. Quantas experiências você foi carregando, quer dizer, acumulando. Só que vai chegar na sua vida um momento que vai ter lutas, que vai fazer com que você abandone todas as experiências que você teve com Deus, para que você perca a sua fé, para que você perca a sua alegria, para que você perca a sua esperança. Jó, na metade do livro, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, ou seja, essa lepra vai sair. Gente, a lepra estava nele. Você se lembra como eu comecei esse culto hoje? Todo aquele que pede. O que você quer daqui a 5 anos? O que você quer daqui a 2 anos? Mas não é eu querer. Não é eu querer dar meu dízimo, dar minha oferta. Agora eu vou esperar em Deus. Não. É eu fazer a minha parte. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Não, meu Deus, a igreja já está aberta. Agora eu vou botar lá a irmã Sueli, que ela gosta de pregar, a missionária que gosta de pregar, o irmão Selvo que gosta de orar, e vou ficar em casa. Não, eu já estou cansado. Eu já lutei muito. Que nada, agora que está começando, filho. Agora que está começando a nossa história. Agora que vai ficar bom o bolo. Porque agora está entrando os ingredientes principais. Olha, Deus tem mexido muito comigo em relação à nossa essência, à nossa divindade, à nossa espiritualidade. Que muitas das vezes a gente não percebe, a gente se preocupa com o lado material, a gente se preocupa com o lado físico, a gente se preocupa com tudo que a gente precisa nesse mundo e acaba abandonando o principal. Que o meu irmão respondeu de manhã: buscar em primeiro lugar o quê? Abandonamos o reino de Deus, deixamos o reino de Deus para lá. Deixamos o reino de Deus de lado. Agora mesmo, gente, eu cheguei em casa, cochilei um pouco, estava com uma dor de cabeça, não sei o que houve comigo com essa dor de cabeça, mas eu sei o que é essa dor de cabeça. Ao mesmo tempo que eu não sei, eu sei. Porque eu estou com um propósito espiritual. E você acha que o inimigo ele quer que você conclua o propósito espiritual? Claro que não. E hoje de manhã eu consegui falar desse assunto aqui, que é o livro que a gente vai escrever. Chegou em casa hoje, depois que eu descansei, eu escrevi 6 páginas já do livro. 6 páginas nesse caderno grande. Aí eu digo para você, você acha que o inimigo fica feliz? Depois que eu terminei, a dor de cabeça estava pouca. Agora que eu estou fazendo o culto, cadê a dor de cabeça? Mas sabe o que era isso? Irmã Sueli, faz o culto para mim hoje. O pastor está com dor de cabeça. Gente, você sempre vai ser colocado entre a parede para que você venha decidir:
eu sou da fé ou eu fui vencido pela minha falta de fé? Gente, quando Jó, ele sabia que estava passando pelo vale da sombra da morte, ele sabia que estava sendo provado, e toda vez que a gente está sendo provado, é para que a nossa fé seja aprovada. Quando ele percebeu isso, ele disse: não, eu estou falando tudo errado, eu estou andando para trás, eu tenho que andar para frente. Pega o ponteiro de pena de ferro, de ponta de chumbo, e vamos escrever: o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo, da minha pele, e minha carne verei a Deus. Eu vou olhar para minha carne, eu vou ver Deus. Eu vou olhar para minha pele, eu vou ver Deus. Porque agora eu tenho visto as provações, eu tenho visto as lutas, eu tenho visto as tempestades, eu tenho visto esse buraco onde eu estou, eu tenho visto as moscas varigeiras em cima de mim, eu tenho visto os meus amigos que me abandonaram e já não são mais meus amigos, são meus inimigos hoje, porque uma pessoa que trata os outros, que está sofrendo mal, não é amigo, é inimigo. Meu Redentor vive. Ele declarou na folha: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19. Se eu fosse você, nunca mais eu esquecia esse versículo. Eu escrevia ele na tábua do teu coração. Não se esqueça disso. Aquilo que você determina acontece. Fala comigo. Aquilo que você determina acontece. E o que você tem determinado para a sua vida? O que você tem determinado para a sua vida? Qual é o propósito de Deus que você tem determinado para a sua vida? Porque se você determinar, vai acontecer. E determinar não é você espalhar na cidade inteira que vai acontecer, é no teu particular com Deus, é no teu secreto com Deus. E faz o seguinte: escreve numa folha, escreve num caderno, deixa registrado ali o dia e a data, deixa registrado ali o momento e a hora que você escreveu. Eu tenho uma porção de coisas escritas lá no meu caderno, que ainda não aconteceram e vão acontecer, e eu sei que na hora certa vai acontecer. O ministério Hoje em Cristo foi marcado, dia e hora marcada, para a gente abrir essa porta. E eu falei para a missionária: poxa, não vai dar para mim abrir no dia que eu queria. Quer dizer, não vai dar para mim fazer no dia que eu queria, porque deu um problema na hora da gente fechar o negócio. Mas não tem problema. A gente desistiu? Não. A gente não conseguiu sair de lá do outro no dia que a gente ia sair. Gente, tudo que você for fazer, você tem que ver o dia e a hora, você tem que marcar. Tira esse negócio da sua cabeça. Deixa na vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha vontade própria. Se Ele quisesse te controlar, Ele não te dava livre. Ele colocava cordinhas no teu braço. Ele colocava cordinhas na tua perna e fazia você ser aquele boneco. Não. Ele te deu o fôlego que está dentro dele. Ele te deu a vida que está dentro dele. Vai e faz a diferença. Vai e faz A criança nasce. Todos se alegram. Todos se alegram. A criança cresce, e ela olha para um lado, olha para o outro, já está adulto. Sabe o que significa? Agora é você e quem?
Agora é você e Deus. Agora é você e Deus. Olha que interessante, gente. Hã? Deus é bom, gente. O meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Essa declaração de fé é um testemunho poderoso da esperança que podemos encontrar em Deus, mesmo em meio, o quê? Eu, de manhã, ensinei sobre a ferida do abandono. De manhã, eu falei sobre as consequências do abandono. De manhã, eu falei sobre a dor, sobre a forma de proteção, sobre as consequências do abandono. Nessa noite, eu estou trazendo para você que está aqui, que está em casa, a forma que você vai virar as costas para o abandono. Você vai rejeitar o abandono da mesma maneira que ele te rejeitou. E você vai olhar para Deus. Você vai olhar para Deus. Você vai olhar para Ele, porque Ele não te rejeitou, Ele não te abandonou. Tem uma palavra que diz assim: ainda que os seus pecados sejam como escarlate, Deus, Ele fará ficar mais puros e mais alvos do que a neve. Mas tudo vai depender da tua mente. Tudo vai depender da forma que você processa. A cabeça recebe os pensamentos. Os pensamentos geram as emoções. Os pensamentos geram as emoções. Você está muito bem. Um exemplo de pensamento. Daqui a pouco meu marido vai chegar. Se ele não estiver bem, ele vai discutir, ele vai brigar, ele vai reclamar. E aí você para. Você para de pensar. Ele chega, ele não está bem, ele discute. Aí você recebe tudo aquilo e as emoções dentro de você começam a mexer. Tá vendo? Essa desgraça não muda, esse capeta, tá. Aí quando ele fala mais uma palavra, as emoções começam a sair. Você vem da rua pesado, você vem da rua assim, para discutir comigo. Ah, sabe, não sei por que eu casei com você. Olha só. Os pensamentos geram emoções. Assim como os pensamentos bons, se ele trouxesse uma rosa, ó, viu? Eu dei uma piscadinha, já deu uma risada. Uma atitude, um gesto muda tudo, gente. É você que controla as emoções da sua vida. É você que escolhe o que eu quero que aconteça lá em casa hoje. Por isso que a gente não pode deixar a nossa vida ser levada, que nem o pagodeiro diz. Uma vida que é levada é uma vida sem propósito. Uma vida com propósito é uma vida idealizada. Diga comigo, idealizada. Você tem que ter uma idealização, você tem que projetar, você tem que formar o que você quer para o seu futuro. Você tem que ter propósito, gente. Você tem que ter propósito. Eu não vou me aborrecer. Se o meu marido chegar mal, eu vou estar em espírito de oração. E ainda que ele fale coisas que venham tentar me prejudicar, eu não tenho mais as feridas do abandono. Eu não tenho mais as feridas da humilhação. Jesus já me limpou, já me curou.
Eu pedi para as pessoas escreverem as feridas. Tem gente que não escreveu. Gente, escreve tudo. Tem gente que diz que está tudo bem, mas se uma bica quebra, ela xinga até a árvore que está do lado da bica. Se um cano quebra, ela vai ficar, não vai dormir direito, o cano está quebrado. Por quê? Porque lá atrás ela foi ensinada assim, que tem coisas que ela não pode resolver no bem, ela tem que resolver aonde? No mal. Não, gente. Eu não tenho nada contra ninguém, mas de vez em quando fala de algumas pessoas, eu não sei como que isso está vivo ainda. Gente, eu aprendi uma coisa: a nossa mente mente pra gente. A nossa mente, ela mente. Ela finge que está tudo bem. Se você não tiver cuidado, vem aquele sentimentozinho e de uma fumaça você já vê um fogareiro. Você já vê uma desgraça. Esta declaração de fé é um testemunho poderoso da esperança que podemos encontrar em Deus, mesmo em meio ao abandono. Jó, quando estava abandonado, ele disse: o meu Redentor, eu sei que o meu Redentor vive. Então, ele criou esperança dentro dele. Diga, criou esperança. Crie esperança dentro de você essa semana. Na realidade, não só essa semana, mas todos os dias, enquanto você estiver vivo nessa terra. Nessa terra, faça as coisas para Deus sem peso, sem se sentir mal, sem se sentir pesado, faça com alegria, faça com prazer, você vai ser recompensado, mas não faça por causa da recompensa, faça porque você tem prazer de fazer, porque o que Ele fez por você é muito o quê? Muito maior. A esperança de Jó, lê comigo aí, nos ensina, ela o quê? Sabe o que é isso? Você está estudando. Se você está estudando, você está aprendendo sobre Jó. A vida de Jó, ela vai te dar o quê? Uma visão do que aconteceu. Então, através de Jó, você vai adquirir o quê? Uma experiência. Você vai ter em Jó, ele vai ser uma referência para você. Você de Jó, você tira o estudo, você tira a essência, a experiência, e você aprende com Jó o que no período que você está enfrentando luta, vai ter processo. Vai ter processo, vai ter começo, meio e o final. E quem escolhe? Quem escolhe o meio e o fim? Você não pode escolher o início. Porque se você escolhesse o início, você não ia passar pelo que você passa. É verdade ou não? Você não pode escolher. Pastor, mas o que o fulano fez para mim, ele podia ter pensado. Como que ele vai pensar se ele está longe de Deus? Uma pessoa longe de Deus, ela não está nem aí. Ela já disse aqui na cabeça dela, que se dane o que aconteceu, eu estou pronto para pagar pelo preço. Se tiver que morrer, eu morro. Você sabia disso? Uma pessoa que erra, ela faz isso. Tanto é que você vê o que aquele homem chamado Judas, ele fez. Ele entregou Jesus. E depois ele ficou tão doido que ele mesmo se matou. Ele não tem o perdão. Ele se condenou. Ele tomou a frente dos céus. Eu não tenho perdão. Jó, que estava sofrendo muito mais,
Jó que estava com as feridas expostas, berne no corpo, num buraco de leproso. Jó não tinha mais motivos para morrer do que Judas? Mas sabe qual é o problema, gente? As feridas da alma são muito mais dolorosas do que a ferida da carne. Tem gente que não suporta as feridas da alma. Tem gente que não suporta. Pedir perdão é um sacrifício, é uma luta, é uma batalha. Eu perdoo, mas toda vez que ela se depara com aquela pessoa, toda vez que ela se depara com aquele pensamento, a carne arrepia. O organismo começa a mudar. O organismo começa a mandar sucos gástricos para o estômago e ela começa a se sentir mal por dentro. O coração fica apertado. Quando o coração aperta, o organismo já começa a mandar sinais para o rins, para o fígado, porque é assim que funciona. Quando você aperta o coração, ele bombeia com dificuldade. Jó, ele tinha feridas na carne, mas na alma, ele não deixou nenhuma daquelas pessoas que abandonou ele entrar para dentro. Ele disse: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. A esperança de Jó nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está no controle. Pastor, mas o senhor não disse que Deus não está no controle da minha vida? Presta atenção, não do jeito que você imagina. Ele não está no controle da sua vida para você ficar sentado esperando cair no céu. Ele está no controle do que está acontecendo ao seu redor. Ele não está ausente, ele está presente. Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Deus não dorme. Por isso que desde quando eu me conheci por cristão, que eu comecei a ver as pregações dos pastores, eu sempre me disse: cuidado, não se levanta com quem é de Jesus. E eu falei: meu Deus, me dá sabedoria. E eu aprendi a sofrer calado. Eu aprendi a sofrer calado. Teve uma vez que a igreja foi assaltada, o pastor me levou para comer esfirra na rua. Quando a gente voltou, a igreja tinha assaltada. Ele me chamou no canto. Eu era um garoto, um jovem de 16 anos para 17. Ele disse assim para mim: ó, não fala nada com o bispo que a gente saiu. Fica quietinho na tua. Senão você vai ver o que vai acontecer. Senão você vai ver o que vai acontecer. Aquilo ficou na minha cabeça. O que pode acontecer? Será que ele vai falar para o bispo para não deixar que eu venha ser pastor? Olha, você está vendo como que a gente perde, gente. Eu fraquejei ali. Eu estava fraco espiritualmente, só pode. Porque o bispo depois perguntou para mim: Raimundo, o que você tá fazendo o quê? Experiência, gente. Experiência. Olha o poder da palavra daquele homem para mim, hein? Ele era uma liderança. Um líder, é o meu exemplo. Ele disse para mim: fala para o pastor que a gente estava dormindo. E depois, com o tempo, eu entendi. Ele armou com outro pastor para roubar a oferta da igreja. Um ex-pastor que entrou lá. Descobriram. Mas o problema não era a oferta.
Sabe o que eu descobri nisso tudo, missionária? É a destruição que esse tipo de atitude vai fazendo na vida das pessoas. Mas eu também ouvi Deus falando assim: é necessário que você passe pelas provas, para que você venha lá na frente se tornar uma pessoa de valor. Se você não tivesse passado por isso, você não saberia hoje ensinar para essa juventude que está começando, ensinar para essas pessoas que estão entrando na igreja, que nós devemos temer somente a Deus. Pastor, eu te respeito, eu te gosto de você, mas se o bispo perguntar para mim, eu não vou mentir não, porque Jesus disse: maldito é o homem que confia no homem. Eu confio no Senhor e eu rejeito a Deus? Mas eu não tinha essa experiência. Era um menino. Fiquei com medo da ameaça. Paulo, quando ele abriu a boca e disse, viver é Cristo, morrer é lucro, Paulo já tinha uma bagagem espiritual. Paulo já tinha um crescimento espiritual. Para você entender que a morte vale muito mais do que a vida, você estando em Cristo, você tem que ter uma bagagem espiritual muito grande. Você tem que ter passado por processos e processos e processos e processos e processos. Por isso que a gente não deve rejeitar aquelas pessoas que fraquejaram na fé. Nós temos que orar por elas, porque muitas das vezes ela fraquejou na fé, sabe por quê? Porque ela não teve forças para dizer não. E quando a gente rejeita uma pessoa que fraquejou na fé, a gente está acabando de matar ela, porque ela já está morta. A gente está dizendo assim: morre, Satanás, vai para o inferno. E eu digo uma coisa: ai daqueles que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Se Jesus morreu na cruz por pecador, por que eu? Quem sou eu para morrer quem sou eu para desejar o mal das pessoas? Quem sou eu para desejar o mal daquelas pessoas que falharam? Pastor Raimundo, o senhor está apoiando pessoas que falham? Eu não, eu só estou vendo de um ângulo que muitos não conseguem ver. Muitas pessoas continuam errando, sabe por quê? Porque não tem gente que abrace ela e diga: Jesus está falando com você, que você é muito mais forte do que esse erro. Tem mães que abandonaram os filhos, tem pais que abandonaram os filhos, porque não acreditavam na mudança dos seus filhos. E começaram a rejeitar seus filhos, começaram a tratar mal os seus filhos, enquanto outros pais abraçaram seus filhos nos erros. E o abraço daquele pai salvou o filho. O abraço daquela mãe salvou a filha. O abraço daquele esposo salvou a esposa. O abraço daquele esposo, daquela esposa salvou o esposo. Como que você tem tratado as pessoas que estão fracas na fé? Você tem tratado as pessoas que estão fracas na fé como os amigos de Jó? O Zafar, o Bildade e o Elifaz? Porque aparentemente esses homens, eles tinham uma popa, eles tinham uma condição. Jó não era qualquer um, Jó era um homem de condição, Jó era um homem bem visto. Provavelmente esses homens eram homens de grandes negócios. Mas nem sempre, porque pessoas são grandes nesse mundo, elas são grandes aqui dentro. Eu tenho prova disso, gente.
Deus me fez ver com esses olhos. Deus me fez ver com esses olhos que homens que são aplaudidos nesse mundo não vai ser aplaudido por Deus. Não vai ser aplaudido por Deus. Os humilhados serão exaltados. Eu comecei alguns anos atrás esse ministério, e uma das primeiras palavras que eu disse aqui: gente, o livro de Mateus capítulo 5 é o livro dos obreiros, é o livro dos discípulos de Jesus. Quando você se batiza nas águas, você passa a ser um discípulo. Se você quiser ser uma pessoa grande no reino dos céus, se alimenta do livro de Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, aonde Jesus vai ensinar: bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurado os pacíficos. Se alimenta disso. Deus vai falar muito com você. Deus vai fazer você ser o melhor obreiro, mesmo se você não é um obreiro de uma igreja. Deus vai fazer você ser um obreiro do reino dos céus. Olha o bom samaritano. O bom samaritano, ele não tinha por que parar a sua viagem. O bom samaritano, ele era um homem desprovido de afeto, ele era um homem desprovido de atenção, ele era um homem baderno, ele era um homem, suburbano, ele queria viver no mundo dele, mas quando ele viu aquele homem caído, ele caiu em si. Peraí, por que não ajudar o meu irmão? Eu estou indo para o samba, eu estou indo para cá, eu estou indo para lá, eu estou indo para o jogo de ronda, eu estou indo para minhas concubinas, eu estou indo para minhas meretrizes, eu estou indo fazer não sei o quê, mas eu vou cuidar desse camarada. Eu senti no coração. E aí ele passa na frente do sacerdote, ele passa na frente do levita, ele passa na frente de todos aqueles que abandonaram o homem que estava no meio do caminho, e ele faz uma obra maravilhosa. Ele levanta aquele homem, leva para um lugar aonde ele vai ser tratado, ele paga pelo tratamento daquele homem, e ele segue fazendo os seus erros, como sempre fez. Quem é que vai ser aplaudido por Jesus? Talvez pelos erros dele, não. Mas Jesus vai pesar nos céus. Diga comigo, Jesus vai pesar. E aí a pergunta que eu tenho que fazer: o que eu tenho feito que vai pesar ao meu favor diante de Deus? O que eu tenho feito? Não é fazer as coisas para os outros, gente. Não é sair procurando coisas para fazer pelos outros. É você fazer de verdade. Quando o samaritano pegou aquele homem, não tinha câmera, não tinha nada vendo. Só souberam que ele fez aquilo porque ele levou para um lugar e todo mundo ficou de boca aberta. Porque pelo mesmo caminho que o samaritano passou, estava visto que tinha passado outros homens também. Deus está falando com a gente nessa noite. Deus ainda está no controle. É aí que Deus está no controle. Ele é o nosso Redentor na folha. Ele é o nosso Redentor. Aquele que nos resgata do desespero e nos oferece uma nova vida. Glória a Deus. Esta esperança é o quê? É uma âncora.
Outro dia a missionária estava pregando sobre a âncora. Né, missionária? O que é uma âncora, missionária? O que é uma âncora? Ela serve para dar sustentabilidade ao barco. Pode, dependendo da tempestade, ele mantém o barco firme, seguro. Aonde? No mar. Aí o barco fica ali tranquilo, aguenta firme. A âncora é uma peça de chumbo que joga uma corrente para o fundo do mar e ela está presa ao navio, amarrada ao navio. O barco pode ir para um lado, pode ir para o outro, que ele não vira. Esta esperança é uma âncora para a alma. Quando você tem esperança, a tua alma está segura. A tua alma está tranquila. Hoje eu fui numa igreja que tinha 5 pessoas, mas Deus falou tanto comigo que eu estou em paz. E olha, eu vi tanta gente naquela igreja recebendo aquela bênção. Parecia que as cadeiras estavam cheias. Não parecia não, gente. Isso aqui é forte que eu vou falar agora. Não parecia não. Sabe por que não parecia? Porque essas cadeiras representam as pessoas que você conhece, que vai conhecer a palavra que você está ouvindo e você vai levar para elas. Você vai semear essa palavra no coração delas, e você pode ter certeza que vai dar muito mais do que essas cadeiras que estão aqui, porque um vai passando para o outro, você levou para 5 pessoas, de 5 vão passar para 10, é assim que funciona. Às vezes tem gente que não enxerga o mundo espiritual, não enxerga. Mas o mundo espiritual, quando ele consegue ser enxergado, como Jó enxergou, ele tem paz, ele tem uma proteção, ele tem calma. É a esperança que está firme, segura. É a âncora para a alma. Firme, segura. Hebreus 6,19. Abre aí, missionária, 6,19. Que nos sustenta em tempos de dificuldade. Oh, glória. Ao invés da gente se matar, ao invés da gente se desesperar, a gente vai dizer o quê? Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Entendeu? Quando você passar por uma luta, quando você passar por uma dificuldade, você vai perceber que Deus está no controle, te dando condições para você não desistir. A história de Jó nos desafia a encontrar esperança em Deus. Leia comigo, a história de Jó nos desafia a encontrar esperança em Deus, mesmo quando nos sentimos o quê? Abandonados. Vai. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Lê antes, leu 20, leu 18. Para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme. Você ouviu aí?
A história de Jó nos desafia a encontrar esperança em Deus, mesmo quando nos sentimos abandonados. Gente, eu vou dizer uma coisa para você: ser abandonado não é sinal que você está abandonado. Escreve isso na tua mente. Ser abandonado não é sinal que você está abandonado. Sabe por que você muitas das vezes se sentiu abandonado? Você que está em casa, sabe por que muitas das vezes você se sentiu abandonado? Era para você se lembrar que você tem Deus e que Ele não te abandonou. Porque se você tivesse muitas pessoas ao seu lado, você talvez não se lembraria de Deus com tanta facilidade. Ah, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, fulano me abandonou, minha esposa me abandonou, meu esposo me abandonou. Não, isso tudo está acontecendo na tua vida para você se chegar a Deus, para você colocar nele a sua esperança. Em Romanos capítulo 8, 28, lemos que todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o quê? Então significa que todas as lutas que você está enfrentando hoje, todas as feridas que você está enfrentando hoje, aconteceram algum dia na tua vida, para que viesse chegar no dia de hoje, você viesse entender o que você está vivendo, e isso viesse cooperar para você se aproximar de Deus. Hoje, depois de 43 anos, eu estou cuidando da minha mãe. Depois de 43 anos de vida, eu estou cuidando da minha mãe. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tem pessoas que não davam nada por mim. Tem pessoas que já tinham me esquecido como filho. Já diziam que eu era um filho bastardo. Só que quem conhece o coração da gente é quem? É Deus. Quando eu comecei a minha mãe ver, quando eu comecei a ver a minha mãe dar sinais que ela já não tinha mais condições, eu comecei a alimentar dentro do meu coração: tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, e eu vou ter que trazer a Joana agora. É. Ah, mas tu vai levar? Como que tu vai levar? Vem morar aqui, mora aqui perto da gente. Falei, não, eu tenho um propósito, tenho um objetivo, tenho um compromisso lá. Tenho família, tenho filho, tenho esposa, tenho uma igreja, tenho um povo, eu tenho uma vida com Deus lá. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Estas promessas nos asseguram que mesmo em meio ao sofrimento, Deus está trabalhando para o nosso bem. Eita glória! Mesmo em meio ao sofrimento, Deus está trabalhando para o nosso bem. A esperança em meio ao abandono nos lembra que Deus nunca nos deixa nem nos abandona. Deuteronômio 31, 6. Ele está sempre presente. Diga comigo, Ele está sempre. Hoje é hoje. Presente é hoje. Presente é hoje. Ele está sempre presente, oferecendo-nos consolo e força em tempos de dificuldade. Esta verdade é um conforto para aqueles que se sentem sozinhos em suas o quê?
em suas provações. Gente, domingo passado, eu entreguei uma folha para as pessoas. E eu pedi para elas escreverem toda a humilhação que elas estavam passando. Se você tem essa folha, segura nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Fica de pé no seu lugar.